Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, onde quer que você esteja. A paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, seu coração e toda a sua família. Muito bem, estou aqui nesse grande dia que fez o Senhor para estar compartilhando um pouco da palavra de Deus ao seu coração. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47, diz assim: E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comia com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhe o Senhor os que iam sendo salvos. Atos capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Muito bem, mediante esta palavra de Deus, em Atos 2, 46, 47 e Atos 5, versículo 42, quero estar falando sobre relacionamento. Por isso eu usei de base esses três versículos que eu acabei de citar: Atos capítulo 2, versículo 46 e 47 e Atos capítulo 5, versículo 42. Nós vamos estar falando de relacionamento. Relacionamento fala de uma boa amizade. Relacionamento fala de bons amigos. Relacionamento fala de comunhão. A igreja primitiva, elas viviam num bom relacionamento, e a Bíblia vai dizer que o Senhor acrescentava números daqueles que iam sendo salvos. Então o Senhor trazia e ia acrescentando os números. Deus ia acrescentando os números, ia fazendo o povo crescer mais consolidados. Por isso que nós lemos aqui em Atos capítulo 5, versículo 42, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque eles estavam vivendo num ambiente sólido, num ambiente onde exalava o perfume de Cristo. Não tinha divisão, não tinha pessoas indiferentes, não tinha pessoas criticando, não tinha pessoas apontando, mas sim, tinha pessoas ensinando, tinha pessoas discipulando. E isso fala de relacionamento, de pessoa que quer ver o bem do próximo, de pessoa que quer ver uma qualidade de vida melhor do próximo. Isso fala de relacionamento. E nós temos que fazer bom relacionamento. Antes eu entendia que igreja ela precisava estar superlotada. Quando nós tínhamos um evento, a igreja enchia e muitas pessoas vinham e ficavam na igreja um mês, 2 meses. A igreja estava cheia, bastante pessoas participando, 3 meses. E aí quando chegava no 4º mês, a igreja voltava a um número reduzido. E eu ficava para entender, e ficava naquela, a igreja enchia e daqui a pouco esvaziava, ficava naquele efeito sanfona, e eu não entendia de fato o que estava acontecendo. E quando a igreja estava com bastante pessoas, estava cheia, eu ficava alegre, ficava feliz, ficava dando glória a Deus, e daqui a pouco a igreja esvaziava de novo, depois de uns 3 meses, e eu ficava assim: mas por quê? Aonde está o erro? O que está acontecendo? Por que a igreja, sempre quando chega a um determinado número de pessoas, ela reduz? Até que Deus revelou o segredo, é esse. Deus falou: porque a igreja ela não é feita de números, porque a igreja vai entrar pessoas e mais pessoas, mas nós precisamos criar boas amizades, precisamos fazer bons relacionamentos. Nós temos que manter esse relacionamento
Números são importantes sim, mas números vão acontecer naturalmente quando nós tivermos um bom relacionamento. Quando criamos um bom relacionamento, os números, eles vão acontecendo, as pessoas vão sendo agregadas, as pessoas vão chegando e vão sendo consolidadas e elas permanecem no ambiente e nós vamos ver a igreja crescer, mas a igreja crescer num ambiente de relação, um relacionamento um com os outros, um relacionamento com Deus, uma igreja estruturada. Então, meu irmão, eu quero que você entenda, procure fazer bons relacionamentos. Não destrói aquilo que o Espírito Santo de Deus está construindo, uma boa amizade, porque até então o dia do amanhã não pertence a gente e não sabemos o que o dia da manhã vai produzir. Hoje, de repente, eu posso estar tentando desfazer uma boa amizade que o Espírito Santo colocou na minha vida. De repente, hoje, eu estou me distanciando de uma pessoa que amanhã Deus já preparou esta pessoa para me ajudar. Então eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não posso estar aqui me conjecturando que amanhã eu não vou precisar dessa pessoa, que eu não vou precisar desse irmão, que eu não vou precisar da outra pessoa. Nós precisamos sim um do outro. Então, igreja, ela se constrói em relacionamento. Igreja se constrói com relacionamento. Aprenda a ter bom relacionamento com as pessoas. Aprenda a lidar com as pessoas. Nós precisamos de mantermos na comunhão. Na comunhão. Foi isso que o Senhor Jesus ensinou. E os apóstolos entenderam isso muito bem e eles aplicaram isso. Eles aplicaram na primeira igreja, a igreja primitiva. A primeira igreja estava lá instalado o amor, estava lá instalado a união, estava lá instalado a comunhão, a unidade, a amizade, a sinceridade. Estava lá instalado na igreja primitiva. É por isso que eles vendiam a propriedade e dividiam com quem não tinha. É por isso que eles pegavam o pão e iam visitar o seu irmão e partiam o pão em casa. Vamos tomar café junto. Eles tomavam café junto, eles praticavam o dom do amor. Eles praticavam as boas obras. Eles entendiam a importância de ter aquele momento junto. E por isso, a Bíblia diz aqui que eles partiam o pão diário. Partiam o pão diário, em casa. Tipo assim, vamos na casa do Antônio, vamos tomar um café hoje com o Antônio. Eles compravam o pão e levavam o pão para partir o pão lá com ele. Sentava à mesa e conversava, tomava o café, comia o pão. Mantinha aquele relacionamento. Outro dia eles iam na casa da Joana. Vamos na casa da Joana tomar um café com a Joana. E sentava, comia o pão, tomava o café, conversava, colocava o papo em dia. Eles partiam o pão em casa. Isso é relacionamento. Irmão, o Espírito Santo, ele quer que nós tenhamos relacionamento um com os outros. O Espírito Santo quer que nós tenhamos comunhão um com os outros. Porque espírito de inveja, ele não agrega nada na igreja, não agrega nada na nossa vida. Espírito de ciúme não agrega nada na nossa vida. Espírito ao contrário não agrega nada, sabe? Nós temos que estar juntos. A alegria do Senhor é a nossa força. Se tem irmão fazendo um aniversário, irmãos, a Bíblia diz: alegrai com aqueles que estão alegres e chorai com aqueles que estão tristes. Então nós temos que estar juntos em todos os momentos, porque a alegria do meu irmão é a minha alegria. A vitória do meu irmão tem que ser a minha vitória. A bênção do meu irmão tem que ser a minha bênção. Às vezes nós não damos nem os parabéns. Que negócio é esse? Que corpo é esse? Que unidade é essa? Que relacionamento é esse? E que igreja é essa que nós estamos tentando construir? A igreja de números está cheia, não tem um relacionamento.
Então a igreja, ela não é formada com números, mas ela é formada com relacionamentos e bons relacionamentos, amizade sincera. Eu fico feliz com você sendo abençoado, você fazendo mais um ano de vida, eu tenho que comemorar contigo, sim. Então vamos jogar essas divisões por terra e vamos aprender a formar igreja. Igreja se faz com relacionamento. Aí eu falei daquela mulher que tinha um pouquinho de azeite em casa. Ela não tinha muita coisa, só tinha um pouquinho de azeite. Os credores estavam oprimindo seus filhos. E os credores estavam oprimindo a sua vida por uma dívida que o marido deixou. O marido estava morto e eles disseram: se não tiver como me pagar, vou levar seus 2 filhos. E aí ela procurou um profeta, um homem de Deus, e o homem de Deus vai falar para ela: o que você tem em casa? E ela disse: eu tenho um pouquinho de azeite. Ele disse: então vai para casa, chama os seus 2 filhos, fecha a porta, diga para os seus filhos pedirem vasos emprestados, não poucos. E aí você pega o azeite e vai derramando em cada vaso que chegar. E foi assim que foi feito. Os meninos saíram e foram na vizinhança. Foram em casa, casa em casa, batendo, chamando a vizinha, e a vizinha atendia e dava o vaso, e prestava o vaso, e batia na outra casa, e eles foram indo, e cada vaso que chegava naquele quarto, aquela mulher viúva botava um pouco do azeite, e ali havia milagre. Era transbordado aquele vaso com azeite que descia do céu. Começou a acontecer milagre ali dentro, né? Mas por que aconteceu milagre? Porque tinha vaso. E tinha vaso por quê? Porque tinha alguém que emprestou. E se alguém emprestou, é porque era alguém de sua confiança, alguém que tinha um bom relacionamento. Olha o quanto o relacionamento é importante na nossa vida. Aprenda a ter bons relacionamentos no grupo que você pertence, na igreja que você pertence. Vamos construir igreja. E igreja se constrói com relacionamento. Números vai acontecendo naturalmente, porque aonde há o amor, não há barreira. Aonde há o amor, não há divisão. Sabe, aonde há o amor, a terra não pode ser infrutífera. Um bom relacionamento concilia pessoas. Um bom relacionamento estrutura uma igreja. Que possamos refletir nessa mensagem de Deus. Vamos aprender a construir bons relacionamentos. Amém? Vamos construir bons relacionamentos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Um forte abraço. Um beijo no seu coração. Em nome de Jesus.